Sejam muito bem-vindos ao Pod Disco. Esse que é um canal do YouTube e streaming de áudio que pode ser encontrado tanto no Spotify, Deezer e Amazon Music. E hoje, antes de falar do tema que todo mundo já viu na thumb ou no arquivo dos streams de música, eu peço para quem está chegando por esse episódio, ou quem já escuta ou assiste a vários episódios e ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no canal do YouTube, acesse o sininho para notificações para quando tiver vídeo novo, ou então nos streamings de áudio, seguir a nossa página, o nosso canal, né? E avaliar de 1 a 5 estrelas, que isso ajuda muito no engajamento. E estou aqui, né, como sempre, depois de uma semana de ausência, que o único que não falta é o Jorge, porque foi ele que criou esse canal e consequentemente, streaming de áudio. Por motivo de força maior, eu não pude participar do episódio do Alice in Chains, do disco Dirt, que foi o último capítulo do nosso mês grunge, que foi o mês de abril, né? E tô com ele aqui, né? Que ele, como eu falei, ele tá em todos os episódios, que é o Jorge Andrade, do Rio de Janeiro. Como é que tá as coisas aí, Jorge? Fala, Júlio. Fala aí, telespectadores e ouvintes. Então, eu tô mais ou menos bem, um pouco gripado, um pouco com o nariz, né? Mas tudo bem, né? Tem que fazer porque eu não sou dono do canal, né? Então aí, né? Cara, que nem, sei lá, se Led Zeppelin, sei lá, faltou o Robert Plant, aí, entendeu? Aí acabou, entendeu? Tá bom. Sei lá, que inventar. Né? Se inventar, ele faltou o show, cancela show. Não, vamos para mais para mais nossa. É lógico que nós estamos a anos-luz deles, né? É a mesma coisa que o CMM ser o Rômulo. Pode faltar o Daniel para ser o Rômulo com mais 2 ou 3, mas sem o Rômulo não tem CMM. Então, que eu sempre gosto de falar neles porque ele é uma grande inspiração para mim, né? O Rômulo, o Daniel e aquela galera toda que participa do CMM, né? Tanto que tem o Bola, que participou várias vezes, que é nosso amigo, o Carlos Monteiro, que também o Bola e o Carlos viraram de ouvintes e padrinhos para a equipe, né? Tem o Bandeira, que está sumido há um tempo, mas que participou várias vezes do Titãs 40 anos. Grandes figuras que a gente conheceu através da internet, dos podcasts, né? Mas vamos falar do assunto aqui, né? Que eu nunca ouvi nenhum podcast que fala desse assunto, mas ele é recorrente em vários episódios, que são os One Hit Wonders. Jorge, antes de falar das músicas que nós vamos comentar, o que é a definição de One Hit Wonder para ti? Bom, One Hit Wonder basicamente, né, tipo a famosa banda que com um sucesso apenas, né, que não é só aqui no Brasil, mas também lá fora muito. Apesar que tem bandas, eu acho que elas são hit wonders aqui. Por exemplo, você tá por exemplo, o Eagles. O Eagles tem o Hotel California, que beleza, é o único sucesso aqui no Brasil, mas lá os caras são muito grandes lá fora, nos Estados Unidos. Tem muito, se você for ver no Spotify, você vê até as listas das músicas, você vai ver a vendagem dos discos, os caras vendendo pra caramba. Você pega o Foreigner, por exemplo, que é aquela I Wanna Know to Love Is, por exemplo. É sucesso aqui, mas aqui, sendo que lá fora os caras têm outros sucessos muito lá fora mesmo. Você pega aqui mais... Pô, tem muita banda, né, na verdade, assim, né? Eu vejo as bandas de hard rock também tem isso também. Tem uma chamada, que eu até falei no episódio da Teen List de Glam Metal, chama Autograph, que só fez um sucesso, que é Turn Up the Radio, que acho que ela foi até, se eu não me engano, até entrou no GTA, essa música aí uma vez, em jogo, assim, e tal. Mas aquela banda, tipo, um sucesso apenas, não foi mais que beleza, né? E só que acabou passando despercebida mesmo. Assim como a MTV também tinha muito, tanto que você vai ver o Hollywood Rock mesmo, você olha bandas que possivelmente não vão voltar aqui no Brasil, porque é aquela história, né? O Hollywood Rock ia muito naquele MTV faz sucesso. Aí o que é? É o Jesus Jones, é o Ugly Joe, é alguma outra banda ali que tava fazendo sucesso o Live. O Live, né? Você vai ver Alice Evan.
Só Asylum também tinha sucesso. isso. Então. Mas se a gente vai comentar as músicas, as bandas, né? O One Hit Wonder, traduzindo, para quem não está acostumado com a língua britânica, é literalmente um sucesso maravilhoso. E geralmente é mesmo, porque dificilmente um One Hit Wonder é uma música ruim. Dificilmente. Hoje estamos fazendo a primeira parte, porque eu pesquisando, assim numa pesquisa rápida, eu achei 26 músicas. Mas 27, porque uma lá eu cortei. Então eu tenho que ver se é One Hit Wonder ou não, mas isso aí vai ser falado numa reunião de pauta. E eu decidi por 20, porque assim fica um número redondo e para não ficar muito longo o episódio. E possivelmente teremos uma parte 2, porque vai ser fácil achar 14 ou 13 músicas para completar mais 20. E faremos um especial One Hit Wonder Brasil. E a gente não se limitou só a rock ou metal, também tem pop. E Brasil vai ser brega, vai ser de tudo. Porque como o nome do canal é Pod Discos, a gente não fala só de rock. Só que não vamos cair no axé sertanejo. Daí vocês podem internar a gente. Tá? Luan Santana. É que o Luan Santana não é One Hit Wonder, né? Ele tem mais. É verdade, esse que é verdade. Verdade, esse que é o problema. Esse que é o pior. Esse que é o problema. É porque ele é uma explosão de sentimentos que a gente não pôde evitar. Pôde acreditar. Entendeu? Esse é o lema do nosso canal. É isso. A gente tem que. Esse é o nosso lema do canal. O Pod Disco é uma explosão de sentimentos que a gente não pôde acreditar. Tem que a pessoa que ouviu o episódio vai ter que usar esse lema, entendeu? Essa questão. Vai pensar como é que eles tiveram coragem de falar disso, né? Mas então vamos começar com a nossa lista, né? Há uma curiosidade, é que tem banda de tudo que é canto do mundo. Não é só Estados Unidos e Inglaterra. Tem de tudo que é canto do mundo. Tem países que a gente nem imagina que produzem bandas de One Hit Wonder. Ou, traduzindo no bom português, chulo, banda de um sucesso só. Tá? Então vamos para a primeira, que eu gosto sempre de citar o Lord Barr. Essa música dessa banda, todas as bandas cover tocam. Todas, porque ela é muito batida. A música é Your Love. I don't wanna lose your love. Ela foi lançada em 1985 no disco Play Deep, que foi o álbum de estreia da banda britânica The Outfield. Jorge, primeiramente, tu conhecia essa música e conhecia essa banda ou pra ti foi novidade quando eu te passei a playlist? Essa aí já é fácil pra mim, já no título, do nome da banda em tudo, basicamente. Porque assim, essa aí é aquela fácil, porque essa aí toca, obviamente você vai ver rios do Instagram com flashback, vai aparecer uma música dessa. Você vai no YouTube, playlist dos anos 80, vai ter essa aí provavelmente, entendeu? Vai ver Spotify e tal, sempre vai ter isso, entendeu? Então é uma banda que com essa música chega muito fácil pra mim, então pra mim, obviamente conheço. Aí. Então essa aí, ela é bem conhecida, já o riff no início já mostra o que é a música já, o pessoal conhece. Claro! E cara, eu escutava, ela é de 85, né? Mas eu conheci ela em 92. Acho que uma coisa que eu nunca falei aqui no canal, ou lá nos Titãs mesmo, que eu fiz Senai de 92 a 94. E era Senai de metalurgia. Não, 92 a 93. 94 eu não fiz nada. Era Senai de metalúrgica. E a gente escutava a Rádio Atlântica. E tocava direto essa música. Tocava direto. E o engraçado é que a letra fala do amor do cara por uma mulher mais velha. Por isso que ele fala que ele vai usar o amor dela durante a noite. Mas, e sabe como é que eu descobri o nome da música e da banda? Não sei se tu tinha Sky. E a Sky, além dos canais, né, anormais, tinha os canais de música. Que daí tu escolhia pop, rock, samba, sertanejo, tinha vários estilos e tinha os de décadas também, anos 70, anos 60, anos 80, anos 90, e num desses canais daí apareceu o nome da banda e o nome da música.
Daí quando começou a tocar essa música, pô, essa aí eu conheço. Daí eu fui ver o nome, Your Love, The Outfield. E naquela época não tinha Spotify, daí eu baixei no computador. Daí eu escutava direto no tocador de MP3, depois no celular. E essa aí me lembra a minha adolescência ali do Senai, né? Que em 92 eu tinha 15 anos, foi durante meus 15, 16 anos que eu fiz Senai, daí no final do ano eu fiz 17. E ela é muito boa. E como eu disse, quando toca lá no Lodge, tanto o DJ tocando, a banda tocando ao vivo, todo mundo canta junto. Mas, falar um pouquinho do que aconteceu com o The Outfield. O The Outfield é uma banda britânica, né, que foi formada em Londres em 1984, e eles se mantiveram na ativa até 2011, tem disco deles. É que eles pararam e retornaram. Eu lendo a história deles, eu descobri que os fundadores da banda, o guitarrista John Spinks, morreu no dia 9 de julho de 2014 em decorrência de um câncer no fígado. Já o baixista e vocalista Tony Lewis, ele morreu aos 62 anos, 19 de outubro de 2020, daí causa não revelada. Ou seja, a banda já tinha acabado e um tempo depois os integrantes principais acabaram morrendo. Essa é a clássica banda, pelo menos no Brasil, de um hit só, né? Que eles lançaram vários discos e a gente conhece só uma música, né? Tá, mas vamos passar para a próxima, né? A segunda aqui da lista é Beds Are Burning. Cara, essa aí eu me lembro também da adolescência, porque essa música tocou muito no Brasil. Ela foi lançada em 1987 no disco Diesel and Dust, que foi o 6º álbum da banda australiana Midnight Oil. Olha só, no 6º disco eles foram ter um grande hit, pelo menos no Brasil. E eles são australianos, tipo AC/DC, de repente eles eram conhecidos na Austrália, depois foram ser reconhecidos no resto do mundo. O que tu acha dessa música, Jorge? Conhecia, né? Eu gosto dela, eu acho muito boa. Inclusive o Midnight Oil, eu conheci muito por conta de um amigo que eu tenho, que é o Cláudio Bosch, vou dar um abraço pra ele aqui, né? Que ele é um cara que ele é muito fã de New Wave, Punk, ele é muito fã dessas coisa gótica e tal. Ele gosta também, tipo, ele gosta de Sons of Mercy, The Cure, The Mission e tal. E ele falou que ele é muito fã de Midnight Oil, muito fã mesmo, sabe? Ele gosta muito dessas bandas aí da Austrália. As bandas australianas, né? Aí eu conheci por causa dele. O Midnight Oil muito por conta dele, porque ele falava demais. Aí eu falei, vou ouvir então o que é. Aí eu... É uma banda boa, tem uns discos legais, assim, mesmo, mas acabou que não teve um grande reconhecimento mesmo, né? Então, menos reconhecimento do que essas que eu citei, seja o The Cure, seja o Sisters, né? Nem tem tanto assim não aqui no Brasil, mas por aí. Mas o Midnight Oil dá pra dizer que é quase surf music, né? Por ser australiano. Mas essa música, ela é bem densa, né? E o tema dela é pesado. Daí o refrão, eu tava prestando atenção, a tradução da parte do Beds Are Burning é: como você pode estar dormindo nas cantas estão pegando fogo. Pela primeira vez eu fui ler a letra hoje. E ela tem um clipe muito legal. Ela tem um clipe assim que é no deserto da Austrália, também aparece em outros locais. E o vocalista, né, que eu já vou dizer o nome, o vocalista, ele é um careca, ele tá com o chapéu estilo Crocodilo Dundee, para quem lembra dos filmes dos anos 80, né, que tem o Crocodilo Dundee 1 e 2, que é um australiano que vai para Nova York, e depois o segundo filme é o contrário, eles vão de Nova York para a Austrália. E é bem divertido. E eles são um dos símbolos da Austrália, o Midnight Oil. E essa música é outra que toda banda cover toca lá no Lorde Bar. Cara, e quando começa o tam, dam, 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 cara, ela tem uma linha de baixo muito boa. O refrão é pegajoso, é tudo de bom essa música. O que tu acha da música propriamente dita? Não, eu gosto inclusive dessa música. Eu falei, e o disco que ela tá
Não lembro o nome. É o Tá, Diesel and Dust. É o D&D, Diesel and Dust. Então, esse disco é muito bom, cara. Então, assim, essa música aí acabou, né, sendo os grandes hits, né? Então, pra mim, é uma boa É o música, assim, eu grande gosto. hit, né? Sim. É, ou grande, né? Ou, né, grande hit mesmo. Sim. Mas agora vamos ver o que aconteceu no Midnight Oil. O Midnight Oil, ele se formou em 1972 com o nome The Farm. É o mesmo nome de uma banda inglesa, que acho que por isso eles tiveram que mudar o nome para Midnight Oil. É uma banda que tem um cunho político muito forte. Eles falam muito sobre ecologia e o direito dos povos aborígenes da Austrália. E, por incrível que pareça, eles continuam na ativa. Eu estava vendo que o último disco deles foi lançado em 2022. Eles têm até um Unplugged na MTV. Eles têm muito disco lançado. De 72 a 2022 é muita coisa. E, mais uma vez, acho engraçado que aqui no Brasil fez sucesso só o Better Burning. Então, vamos para a próxima música, que se chama I Touch Myself. I Touch Myself foi lançado em 1991 no disco Div News, que foi o quarto álbum da banda australiana Div News. E é engraçado que o quarto disco foi homônimo. E mais uma banda que o grande hit digamos, mundial, né? Vem a ser não no primeiro disco, mas no quarto. E é uma banda australiana tal qual o Midnight Oil. Tu já conhecia essa banda e essa música, Jorge? O que tu acha dela? Cara, eu acho que eu não me lembro, assim, parece familiar o nome, mas assim, eu não... Acho que a música já deve ter ouvido, sim, já em algum lugar, provavelmente, mas não sei muito o que dizer. E o que tu achou da música? Tu sabe sobre o que ela fala quando tu escutou agora na playlist? Cara, eu escutei, assim, mas eu não fui tão a fundo nas letras como... Assim, como eu fui ouvir mais rápido mesmo, aí algumas coisas assim, né, eu fui ouvir das músicas, mas a letra, não, Júlia, então me explica, né, então O fala que aí o que quer você dizer? Tá, traduz o que quer dizer I Touch Myself. Eu me toco em mim mesmo, ou seja, tem alguma ver Exato. Tem a ver com o onanismo. Sabe o que é onanismo? É o ato de fazer amor próprio. Fazer justiça com as próprias mãos. Entendi, né? Aquele movimento escovando os dentes, né? Escovando os dentes, né? Digamos assim, né? Não, não é escovando os dentes. Não, não é escovando os dentes. Escovando os dentes é outra coisa, precisa de outra pessoa. Não, é que eu tô usando o termo favorável, entendeu? Entendeu? Porque o movimento é parecido, você vai fazer assim, né? Você que o cara que... Você só entende o que eu tô falando, né? É o cara que é covarde, é 5 contra 1, é isso aí. É isso aí pra quem... Eu nem devia estar falando isso contigo, que é menor, mas tudo bem. Mas, pô, Júlio, uma coisa. Eu tô numa escola nova e tal, beleza. Mas na minha idade, isso aí, gente, com 15, 14. Mano, os garotos têm tudo essa mentalidade. Se tiver um tronco, uma árvore, o moleque vai enfiar dentro, porra. Sim. É a fase que o moleque vai enfiar dentro do negócio, pô. É a fase da puberdade. Você já passou por isso, Júlio. Você sabe que você já passou por isso. Eu sei, eu já passei por isso. Então, E foi bem na época foi bem na época que essa música fez sucesso. Eu tinha 15 anos em 91. Provavelmente você era mais inocente, talvez, não sei, né? Dependendo, né? Não, eu não era inocente, né? Mas olha só, e tu não viu que uma hora que ela meio que fala, em vez de cantar, é uma vocalista, para quem não conhece, né? Que eu já vou dizer o nome também. Ela começa, when I think about you, I touch myself, ai, 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 I don't want. É tipo assim, eu não preciso de ninguém, quando eu penso em você, eu me toco. Eu não falei antes, mas a Divines eu conhecia, né, a música, né, I Touch Myself. Eu fui pesquisar no Spotify, e como eu disse, essa música está no quarto disco de 91. E eu fui ver, a banda foi formada em 80, em Sydney, na Austrália. E daí eu fui escutar as outras músicas e não gostei muito. Agora eu sei por que a I Touch Myself foi hit.
Porque, eu não sei, eu acho que eu tenho que escutar de novo. Mas o nome da vocalista que eu falei é a Cristina Anfiet, né? E ela sempre teve na banda. Eles foram de 80 a 98 e teve um retorno entre 2006 e 2009. E depois desse disco de vinil, eles lançaram mais um só, que foi lançado em 95. E depois só mais coletâneas, coisas assim, né? Em 2006 teve um Greatest Hits, só que foi mais uma banda que teve uma história triste. Na verdade, o nome dela é Christine, não Cristina, que a visão do velho tá ruim aqui, que eu tô lendo aqui no computador. Ela nasceu em 59 e acabou falecendo ontem, fez 12 anos do falecimento dela, 21 de abril, que a gente tá gravando no dia 22 de abril, né? No dia 21 de abril de 2013, ela veio a falecer devido a que ela descobriu um cancro na mama em 2010 e ela veio falecer em 2013. E ela era casada com o baterista Charlie Drayton, que também fazia parte do Divi News, e eles moravam em Nova York. E na época do sucesso, né, o I Touch Myself, ela tinha 32 anos. E ela acabou falecendo, então, 32. Se ela nasceu em 59 até 2013, 41, com 54 anos, bem nova. Bem nova. Fazer o quê, né? O câncer é uma praga, né, Jorge? Pois é, você vê quanto músico morreu por câncer, né? Por exemplo. Sim. Eu tive o caso da minha mãe, que morreu com câncer em 2012, um ano antes da Cristina. Olha só que coisa. Mas, então, vamos, depois desse momento pesado, né, vamos passar para a próxima música, que é uma música bem alegrinha, ela não se encaixa no rock, que é Unbelievable. You're unbelievable. Antes de falar da curiosidade da música, todas as músicas que nós estamos comentando, elas têm clipe, porque provavelmente elas foram singles, né? E foram um grande sucesso. E todas elas têm clipes de estúdio, que é bem legal. Não é clipe ao vivo, assim, de apresentação ao vivo. Que as gravadoras, naquela época, elas ainda tinham videoclipe. Mas a Unbelievable, ela foi lançada em 1991, mais um disco 91, né? No disco Sugar Deep, que foi o álbum de estreia da banda britânica EMF, em português EMF. Tu conheceu essa música, Jorge? O que tu achou dela? Então, não, essa aí era pra mim o famoso Ken, né? Então aí nem... Entendeu? Sabe, essa aí foi descobrir por causa de você. O EMF, eu lembro de tocar na rádio essa música, também eu vi o clipe na MTV, revi ele hoje, né? Que eu vi todos os clipes hoje, até os que eu tinha visto muito na MTV. E é uma música bem dançante, assim, ela flerta pop, rock, eu não sabia que eles eram britânicos, eu sempre achei que eles eram americanos. E eu lembro que tinha nas revistas, tinha a letra traduzida, falava dos guris, né, que eles eram bem jovens, tinha um estilo bem streetwear, boné, roupa da Adidas, coisas assim. Mas o que tu achou da música, tu escutando ela? Faz o teu gosto ou tu acha passável? Cara, eu acho divertido, né? Porque, na verdade, cara, eu sou um cara um pouco... Como eu sou um pouco mente aberta, assim, né? Às vezes eu escuto, né? Vou escutar e tal, né? Porque, assim, eu penso, tipo, olha, é uma playlist, tá? Não é tudo rock, metal, hard rock, punk, nem nada. Então eu vou fazer o quê? Se tem algumas que eu conheço, beleza. Eu nem vou ouvir tanto porque já ouvi demais até. Eu já conheci já na infância, até se pá. Aí beleza. Mas já que eu não conheço, eu vou ouvir e tal, um pouco mais vezes e tal. Achei legal, cara. Tem músicas assim que realmente... Por exemplo, assim, nesse meio que eu achei legal mesmo. Mas fala aí se você tem alguma coisa a dizer, né? Depois do Touch Myself, né? Se tem alguma coisa a dizer mais sobre isso. Mas música aí. o Unbelievable eu não tenho muita coisa. Essa letra eu não pesquisei muito. Mas é inacreditável a função, né? E o Unbelievable é tipo, tu é inacreditável, ele fala no refrão, né? Vamos ver o que aconteceu com EMF. Então,
o que aconteceu com o EMF depois desse sucesso estrondoso do Unbelievable? Esse disco de 91, né, o Schubert Deep, daí em 92 lançaram mais um disco, e em 95 deu. A discografia deles é 3 discos, e eles são considerados uma banda de rock eletrônico, como dá para escutar na música em questão, né? E ela foi formada em 1989. Teve uma vida muito curta. Então, vamos para a próxima, que se chama Right Here, Right Now. Ela foi lançada em 1991 no disco Doubt, que foi o segundo disco da banda britânica Jesus Jones. O que tu achou dessa música, Jorge, que não é a do Van Halen, Right Here, Right Now? Não confunde com o nome do disco ao vivo deles, né? Eles têm a música Right Now, mas não tem nada a ver com Van Halen. O que tu achou da música? O ritmo é um rock bem bom, né? Eles são considerados rock alternativo. O que tu achou? Então, o Kiss também tem uma música com esse nome, Right Here, Right Now, na época do Monster também, pelo que eu sei. Tem uma música... De qual disco? Qual do disco Monster, mas é uma faixa bônus, não era nem uma faixa que tá no disco do Monster, entendeu? Sim. Mas a música em si, Jorge, fala da música, o que tu achou escutando ela? Cara, é aquela música assim, eu não sou tão chegado que teve nessa época, mas eu acho uma música, legal, eu acho uma boa música, ok, eu acho até, não me incomoda se tocar, por exemplo, não me incomoda muito não se tocar, então, pra mim tá de boa. Eu lembro dela vagamente tocando na Atlântida nessa época, né, que, assim como tu disse que o Hollywood Rock era no espelho da MTV, a Atlântida também é no espelho do Hollywood Rock e da MTV. Porque tudo que tocava na MTV, a Atlântida também, porque é aquela rádio comercial, né, que só tocava os hits, e aquela coisa, às vezes uma música tocava umas 10 vezes por dia. Né, por causa do jabá das rádios, que era o que a gravadora pagava para as rádios para executar uma música, que daí por isso que muita música virava hit, por causa do dinheiro que a gravadora dava por baixo dos panos. Mas isso com a internet acabou, né? Só faz sucesso mesmo que cai na graça do povo. Mas eu gosto bastante do hit dessa música. Eu fui relembrar dela hoje, porque eu confundia Jesus Jones com Jesus e Mary Chain, que é outra banda, né? Essa aqui é mais gótica, né? E você conhece essa banda? A Jesus Jones, por ser, mesmo sendo alternativa, é um som mais alegrinho, pelo menos nessa música, né? Que eu não conheço as outras dele. Como eu disse, o Jesus Jones é uma banda britânica, e eles foram formados no final de 1988. E aqui, pesquisando, não sei se eles estão na ativa, mas o último disco deles foi lançado em 2018. Se procurar, além de todas essas bandas terem clipes, que dá para achar facilmente no YouTube, todas elas também estão no Spotify. Quem conhece o grande hit de cada banda e quer aprofundar, que nem eu fiz, que nem o de vinil, tem toda a discografia no Spotify também. Então, vamos para a próxima, que é um mega hit também, que se chama Two Princes. Ela foi lançada também em 1991, mais um disco de 91, só que obscuro, né? No disco Pocket Full of Kryptonite, ou Kryptonite, não sei como se fala em inglês, que foi o álbum de estreia da banda norte-americana Spin Doctors. Olha só, tu que gosta da DC, a tradução do disco é O Bolso Cheio de Kryptonite. Só que não é o ponto para o super-homem. Kryptonite é o nome de uma droga. Eu sei. Por isso, o Bolso Cheio de Kryptonite. Two Princes, Jorge. O que falar de Two Princes, que é uma música muito agradável. Tu conhecia ela? Conhecia Spin Doctors? Fala um pouco dela. Então, o inglês é Kryptonite, né? Só pra falar que é tipo Kryptonite, né? Algo assim, né? Porque como eu vi o show do Superman legendado, eu sei um pouco da pronúncia. Mas, enfim, vou descer de lado, né? Mas, enfim, então, cara, acho que não sei, Spin Doctors, acho que esse nome é familiar, entendeu? Então aí, se eu ouvir, eu não lembro, mas
Essa música eu acho boa. Vou te falar já, falando da minha opinião, eu já acho boa essa aí. Acho até melhor do que a do anterior do Jesus Jones até. Gostei até mais. Sim, Mas aí, mas é questão de gosto, né? sim. Agora eu vou citar a minha vizinha, amiga da vida e parceira de Lorde Bar, a Sabrine, que ela é fã dessa música, ela é muito fã, assim, ó. No dia que eu fui sozinho lá no Lorde, daí tava tocando a música Tio Princess no... O DJ tinha tocar, né? Daí eu gravei o palco e as luzes e a música tocando no fundo. Tá, mandei pra ela pelo lado. Daí, naquele dia, a banda que tocou, era uma banda cover, que agora não vou lembrar o nome, tocou Tio Prince. Ah, não, daí eu fui obrigado a gravar e mandar pra ela também. Nossa, ela mandou um monte de coração de volta no ar. Ela adora essa música, ela seguiu tá botando nos stories dela essa música. Por que você não chama ela pra falar dessa música aí, então, pô? Poderia chamar, hein? Não, ela é meio tímida para aparecer no vídeo. Mas eu falei para ela antes de gravar que eu ia citar ela. Mas daí, o Spin Doctor, né? Eles vieram para o Brasil um só em 1995, naquele Hollywood Rock, entre aspas, que foi um show do Rolling Stones com a abertura de 3 bandas: Rita Lee, Barão Vermelho e Spin Doctors. Ou seja, eles sabotaram o nome Hollywood Rock para não ficar sem aquele ano de 95, né? E o Hollywood Rock acabou em 96, foi a última edição. E foi o único sucesso deles, não? Por mais que eu vi outros clipes na MTV, nenhum outro impactou. E a música é super divertida, é um clima bem agradável, o clipe também é muito agradável. Uma outra coisa que eu esqueci de citar ainda, voltando um pouquinho na I Touch Myself, a minha musa que canta numa banda de flashback, a Love Cat, a Vivi Field, eles tocam I Touch Myself no show deles. Eu já vi eles com a banda completa e vi eles tocando acústico também num espaço aqui perto de casa. Foi eu que pedi para eles tocarem I Touch Myself, daí o guitarrista, vai ficar legal acústico. E daí eu gravei até, mas continuando o Spin Doctor, eu vi várias entrevistas com eles na MTV também. A Cuca Lazarotto, que era VJ, entrevistou eles pro Hollywood Rock 95. E era uma banda bem boa, não sei porque fez esse sucesso, né? O Spin Doctors foi formado no final de 1980, só que a banda se chamava Trucking Company. Daí mais tarde eles mudaram para Spin Doctors e foram assinar com a gravadora Epic Records em 91, que foi quando eles gravaram o disco de estreia, né, que tem a Tio Princess, o Pocket for Kryptonite. Eles, como eu falei, né, eles vieram para o Brasil em 95 e eles gravaram mais discos. O último disco deles é de 2013 e depois não teve mais nenhum registro deles. Eles tiveram alguns ao vivo, algumas coletâneas, mas é isso. Não se ouviu mais falar no Spin Doctors no Brasil depois de 95, quando eles abriram para os Rolling Stones. A próxima música, que foi até tema de novela em 1994 no Brasil, na novela 4x4, é What's Up? Cara, que música pegajosa, cara. Essa aí tu conhece, Jorge. Ela foi lançada em 1992 no disco Bigger, Better, Faster, More, que foi o único álbum de estúdio da banda norte-americana Four Non Blondes. Cara, o que tu tem a falar nesse clássico do Love Songs, que foi regravada por banda sertaneja no Brasil, com tradução literal, tipo Yahoo, mas nem vou citar, que eu nem tive trabalho para estudar. O que tu acha dessa pérola da música pop? Não conheço não. Não conheço. Tu não conhece? Tô brincando, porra. Cara, o que tu acha dela, cara? Cara, é pegajosa, mas tem seu valor, né? Claro, eu não sou muito fã de Four Non Blondes e tal, mas assim, aí tem Ninguém é.
Ninguém é. Ninguém né? é. A gente é fã de WhatsApp. Tipo, eu lembro de, por exemplo, eu sempre vi. Aí eu não sei se é porque minha mãe viu, se meu pai vê também, não sei. Aí não sei, porque não me importo muito. Mas provavelmente tava lá. Tipo, Fall No Plus WhatsApp. Sempre quando eu vou ver, sei lá, boto na TV o clipe de qualquer coisa, sei lá. Vou botar o clipe, sei lá, do Dire Straits. Pá, Sim. ok. Aí você vai ver, né, as outras opções. Aí tava lá o WhatsApp do Fall No Plus ali. Aqui. Sim. Inclusive, acho que o clipe tem 1 bilhão de visualização, algo assim, sabe? Tipo, Muita coisa. sabe? Tipo, muito. É tipo nível, sei lá, os clipes da Bohemia, do Queen, ou de November Rain do Guns, do Shadow Mind, tipo assim, essas, tipo, que tem visualização grande até, sabe? Eu fiquei tipo, pô, mas São enfim. os clássicos eternos. Pena que elas fizeram são um sucesso. Eu lembro que tocou muito em 94, cara. E o clipe é de 93, que o disco é de 92, né? Eu não peguei o lançamento do clipe, eu vi só os outros clipes que não viraram hit. Um até era Space, digamos, tocou só na MTV, não tocou em rádio. Daí, tocava na novela 4x4, cara, e eu gravei a trilha da 4x4 para dar de presente para minha irmã, de 15 anos, que ela fez em 94, 15 anos, né? Tinha 17, eu fiz 18 anos lá. E, cara, tocava demais essa música. Tanto que até hoje, até quem toca sertanejo toca essa música. Por isso que eu falei que tem uma versão em português sertanejo. E na parte do And I Try, Oh My God, And I Try, são duas mulheres que cantam. Oh, meu Deus. Não, eu tentei. Oh, meu Deus, eu tentei. Foi tração literal. E é muito sucesso. E uma das peculiaridades que a Linda Perry, a vocalista, ela tinha cabelo no safari e sempre estava com cartola nos clipes e nos shows. Estilo Slash, sabe? E ela tinha um vozeirão, cara. E eu não olhei o vídeo, mas assim, se titulava. Ela mudou, mas a voz continua a mesma. Era um vídeo dela cantando WhatsApp. E agora, indo para a piadinha esdrúxula, se o nome do aplicativo fosse WhatsApp, em vez de WhatsApp, a Linda Perry ia estar bilionária, trilionária com direito autoral. Mas o Four Non Blondes, como eu disse, teve só um disco, né? Nem vou pesquisar. Eu só lembro que fizeram um tributo ao Led Zeppelin em 1995 e o Four Non Blondes participou com a música Misty Mountain Hop do quarto disco do Led Zeppelin, né? Do Led 4. Que ficou muito legal a versão. Tinha até um clipe na MTV. Quem tiver curioso, escuta do Led, quem não conhece, né? Escuta do Led, depois procura Four Non Blondes, Misty Mountain Hop e olha o clipe, é bem legal. Passou direto na MTV. Vamos para a próxima, então, que tem a música é muito divertida, o clipe é mais divertido ainda, que se chama No Rain. There's no rain. Ela foi lançada em 1992 no disco Blind Melon, que foi o álbum de estreia da banda norte-americana Blind Melon. O que tu acha dessa música, daquela outra pérola da música pop, Jorge? E tu conheceu o Blind Melon? Sim, claro, Blind Melon eu conheci. Tem o disco lá da capa da menininha, lá de abelhinha, lá, né? Ela aparece no clipe, se eu não me engano, você acha? Exatamente. E esse vocalista, que é o Shannon Hoon, você viu o clipe de Don't Cry do Guns N' Roses? Eu vi vagamente, mas não lembro assim tanto quanto November Rain. Então, ele participa do clipe e ele participou de algumas músicas do Use Your Illusion do Guns, o Shannon Hoon. Porque ele participa de algumas músicas, ele tá no clipe, porque ele era, digamos assim, ele e o Axl, eles viviam juntos, acho que em Lafayette, né? Eles viviam juntos lá. Então aí ele participou de algumas músicas do Illusion. Se eu não me engano, o November Rain faz uns certos vocais ali, ele participa. Mas a mais conhecida mesmo foi Don't Cry. Ele participa do clipe. Tá lá, tem
Até o Axl, o Shannon Hoon, o Slash, o Duff e o Matt Sorum. O Easy não participa porque ele já estava fora da banda, tanto que tem um cartaz escrito Where is Easy, né? Ou seja, cadê o Easy, né? Tipo, parece uma provocação, talvez, né? E o clipe, sabe que tem uma parte do clipe de Don't Cry que é em cima de um prédio, algo assim, sabe? Que é um topo assim. Então, o Shannon Hoon, ele tava lá, cantando lá, dá pra ver ele, assim, é bem legal. Ah, que tria, não sabia disso. E tu sabe que ele morreu em 95, né? Ah, sim. Ele morreu assim, aí Blind Melon, né, acabou, né, ficando só com esse sucesso apenas. E o disco, né, de certa forma, né, por mais que o disco ele não foi só com essa música mesmo, né, mas a capa é bem conhecida e tal. Eu já vi gente falando um pouco desse disco também, então. O clipe começa a guriazinha vestida de abelha, né, tal qual a capa, né, e ela dançando assim, daí ninguém aplaude, daí ela sai triste, correndo pelas ruas, daí a banda começa a tocar lá no campo, e ela encontra um monte de gente vestida de abelhinha, que nem ela, uns adultos, né, e parece que ela é irmã de um deles, agora não vou saber de quem, e ela gostava de se aparecer, e ela meio gordinha, ela não se importou, ela foi a grande estrela do clipe. Tem gente que lembra da guria e não lembra da banda, isso que é engraçado, que agora ela deve estar com seus 40 e poucos anos, né, não pesquisei a vida dela. Mas, cara, que melodia mais açucarada, assim, né, cara? Bem gostosa de ouvir, né? Você já conhecia essa música, né? Sim, eu já conheci porque também, né, como ele participou um pouco do Is Our Luz do Guns, né, ele participou. Acho que mais no 1 do que do amarelo lá no 1 do que no 2, mas... Se eu não me engano, não sei se no 2 ele fez alguma outra participação, não sei se foi no Knock on Heaven's Door, acho que... Mas eu sei que em November Rain e Don't Cry ele participou. Sim, ele participou principalmente do Cry. Mas vamos falar curiosidade sobre a banda Blind Melon, né? O engraçado do Blind Melon é que ele o China era amigo do Axl, mas o Guns foi aquele sucesso mundial e o Blind Melon ficou só nessa música, né? Pode, né? A gente falou que ele morreu em 95, né? E foi devido a uma overdose de cocaína, como vários vocalistas do rock, né? Morreu de overdose tanto de álcool como drogas, né? E a banda voltou em 2006 com um vocalista novo, o Travis Wanning, né? E ela foi formada em 1989, ali em Lafayette, ali na cidade natal do Shannon Hoon. Bem como tu falou, né, no estado de Indiana, nos Estados Unidos. E no total eles lançaram, na época do Shannon Hoon, lançaram 2 discos, né? E depois disso lançaram mais 2. O último foi em 2008, depois da reunião deles com o vocalista não. E depois... Mesmo ano que eu nasci. Mesmo ano que tu nasceu. E mesmo ano do Charles Democracy, inclusive, também. Olha, muitas coincidências. E pelo que eu tô vendo aqui na linha do tempo deles, eles estão na ativa ainda. Tá aqui 2024, o último registro aqui de integrante. Só que não gravaram mais. Vamos para a próxima. Porque a próxima, além de ser uma música muito boa, ela teve um engajamento social importante, que é Runaway Train. Runaway Train, never going back. Ela foi lançada em 1992 no disco Grave Dancers Union, que é o 6º álbum da banda norte-americana Soul Asylum. Olha só, mais uma que demorou a engrenar um hit. E antes de eu falar das curiosidades dela, o que tu acha dessa música? Não sei se tu já viu o clipe e se tu já conhecia o Soul Asylum. Sim, claro, né? Por conta desse negócio de hard rock e tal, já vi gente falando. Esse disco até ouvi. Esse disco aí que tem essa faixa, inclusive. Como eu já ouvi. Um disco que eu gostei até. Um disco que eu acho bom até. Né, uma banda que eu achei até legal ouvindo esse disco, mas, né, acabou caindo no negócio da MTV, né? Que depois disso, né, não teve o mesmo sucesso de antes, né? Sim. Tu chegou a ver o clipe dessa música, Jorge? Cara, assim, acho que eu devo ter visto, mas não lembro, pra te falar.
Tá, o que é o clipe? Ele conta assim, ele faz, como é que fala, né, encenações, dramatizações de histórias reais e durante o clipe ele bota fotos de crianças e jovens desaparecidos e o nome completo e desde quando está desaparecido. E daí, enquanto a banda tá tocando, né, vai aparecendo essas fotos e mostrando as histórias com atores, como essas crianças e jovens sumiram. E graças a esse clipe, muito desses jovens já reapareceram. Porque daí foi usado na campanha de crianças desaparecidas dos Estados Unidos. Esse clipe tocou muito no MTV. Muito mesmo. E foi esse o papel social dessa música. Nossa, assim, ó, eu não lembrava dela. Eu vi num canal do YouTube, que agora eu não vou saber falar o nome, e é uma mulher que apresenta, ela é bem assim dos anos 90. E quando falou do Hanoi Trem, daí eu lembrei do clipe, eu lembrei das histórias. E assim, ó, esse clipe, assim, ó, eu olhando ele de novo, assim, me deu um mal-estar de pensar que muitas daquelas crianças morreram ou nunca voltaram para casa, né? E foi mais ou menos o que foi feito numa novela da Glória Pérez, que um dos personagens era uma criança que sumia, né, do convite da mãe, e daí no final de cada capítulo tinha alguém que falava de uma criança desaparecida, de verdade, né? Sabendo essa história toda, agora o Hanoi Trem é o trem de fuga, que tá fugindo, né? Tu revê essa música com outro sentido agora, Jorge? Cara, assim, a capa do disco, pelo que eu vi, parece um pouco de um lance meio perdido mesmo, sabe? Parece que é tipo, acho que é tipo uma mulher, né? Com umas crianças. Com duas assim, crianças na mão, né? Isso. Às vezes eu me interpretava, tipo, parecia uma mãe mesmo, encontrando depois de ter achado umas crianças, assim, né? Talvez. Duas crianças, né? Ou uma pessoa que acabou encontrando duas crianças perdidas e adotou, talvez pode olhar para esse sentido. Ou para outros sentidos, pode ser também. Eu não tinha levado para esse lado. Mas, faz sentido mesmo esse negócio aí. Então, realmente teve uma importância ainda mais, né, com esses assuntos aí que já dá mal no estômago mesmo, que aí é ruim mesmo. Ó, uma recomendação, olha o clipe que vale a pena. É muito bonito, apesar de ser um tempo pesado, o clipe foi bem feito. Assim, mas, e quem olha o clipe vai achar o vocalista Dave Pirner, a cara do Cebolinha na Turma da Mônica. Só falta ele falar o que é a garota. Nossa senhora. Golducha. Mas falando do Soul Asylum, a banda se formou em 81, né? E, como eu disse, foi o 6º disco, né, que tem o Grave Days Union. E o primeiro disco deles foi de 84. E eu acho que agora, num revival, eles voltaram ativo. Que eles tem disco aqui de 2020. Mais uma banda que temos que procurar no Spotify, porque eles não podem ser só a Hanoi. Não pode ser. Eles têm... Essa música tem muita qualidade para a banda ter feito só uma música boa, né? Vamos para a próxima. E agora sim vamos pro teu terreno. Você já falou dessa banda, né? Mas eles tiveram um hit só. Não adianta dizer que Cassie the Credo é hit, que não é hit. O único hit dessa banda é Everything About You. Ela foi lançada em 1992, que agora é a tua deixa para mostrar ele que tu tem em mãos aí, no disco America's Least Wanted, que foi o álbum de estreia da banda norte-americana Ugly Kid Joe, ou seja, o Joãozinho Feio, que é o gurizinho aí da contracapa. Cara, eu vou perguntar para ti, é lógico que tu conhece mais de um disco, tanto que tu tem o segundo disco, tu fez uma resenha aqui no canal, né? Antes de falar da música, fala o nome do disco para o pessoal procurar o episódio do segundo disco. Então, o nome do disco do Ugly Kid Joe, que eu fiz resenha com a galera do Alma Rádio, um abraço aí aqui pra eles,
é o disco Menace to Sobriety, que é um trocadilho que eles fizeram com um filme chamado Menace to Society, que é outra banda dos trocadilhos também, né? Que inclusive nesse disco também é um trocadilho, que é America Least Wanted é America Most Wanted, entendeu? Então aí fizeram esse trocadilho, mas enfim, esse episódio aí já faz algum tempo, inclusive, mas vale a pena escutar novamente, que foi um bom episódio de gravar, escutar né? ou assistir, né? Mas, Pra né, dar. inclusive escutar esse disco também, apesar de não ser um disco mais pesado do que esse disco aqui, né? Mas ainda vale a pena a audição também, mas você vai me perguntar aí o que eu acho? O que tu acha da Everything About You e se tu já viu o clipe? Então, o clipe obviamente eu sei, né? O clipe no deserto, né? Tipo numa praia e tal, né? Tem um cachorro, tem um cachorro, aí tem a banda, tem os bonecos inflável ali, né? Sabe? Empinando uma mulher inflável em vez de uma pipa. Tem um cara também de ternão ali também, né? Sim. Que essa música, ela não é do disco aqui no caso, sabe por que ela é? Por quê? Ela, na verdade, foi lançada pela primeira vez num EP dele chamado Ugly as the Wanna Be, que tem até uma cover do Sweet Leaf, do Black Sabbath, inclusive, né? Acho que eles são muito fãs de Sabbath, inclusive, também, né? E essa música Everything About You fez um barulho, né? Um barulhinho ali, né? Que foi trilha sonora do filme Wayne's World, do Quanto Mais Idiota Melhor ela toca no filme. Então, assim, ela foi um sucesso, assim, gigantesco, né? Realmente, da banda. Inclusive, ela foi criada, digamos assim, o guitarrista, que é o Klaus Eichstätt, é um nome difícil, né? Mas vou chamar de Klaus, né? Que é melhor, né? Ele fez essa música, tipo, no pianinho, né? Plum, plim, 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 plim. Depois que chamaram, ele fala que é a música que paga a TV a cabo dele. Claro que é muito mais que TV a cabo, mas a música ainda dá uma graninha ainda pros caras. Até hoje, né? Até hoje, assim, os caras continuam fazendo coisa até hoje, né? E eles pararam ali, em 96 eles lançaram um disco chamado, né, eu falei, lançaram o segundo disco que eu fiz de resenha, em 96 eles lançaram um disco chamado Motel California, que é o Hotel California. Trocadilho com Hotel California. Também tem uma música desse disco que é Race Against the Washburn Machine, que é Machine, que é a secretária eletrônica. Sim, eu lembro. Eu não conheço a música, mas eu li na Rock Brigade quando eles lançaram esse disco. Mas nunca escutei. Então, nunca escutei o disco. É um disco que eu considero meio difícil pra você ouvir. Você tem que ouvir mais pra você entender mesmo, porque ele é um disco bem confuso assim, no início que você for ouvir. Mas, assim, aí eles meio que foram mais pesados ainda. Você pega o segundo disco, ele é muito mais pesado que o primeiro, né? Porque nesse caso ele é mais hard rock, ele tem um lance do funkeado também, né? Do funk metal, né? Pode dizer assim, né? Teve Faith No More, Pepper na veia. Faith No More também, né? O Chili Peppers também, né? No caso também. Né? Então, tinha muito disso. E aí, quer dizer, The Cure não dá pra considerar tudo porque é um cover, né? Porque ela é um cover então cover não conta. Ela é um cover do Harry Champion, que é uma música que fez até um sucessinho já com a original. Que a letra é triste e tal, do lance do... Tipo assim, o pai não tem atenção pro filho. Tipo assim, o pai não tem atenção pro filho e aí ele não participa da criação do filho, aí o pai fica velhinho, quer a atenção do filho, mas o filho não tem como atenção, ou seja, ele vira igual o pai. Ou seja, então tem todo esse lance triste e tal da música. Que teve clipe também, essa música, na verdade, esse disco, né? A maioria das músicas teve clipe desse disco. E aí ela entrou, né, porque, né, comprar EP não era algo comum. Aí, né, era mais fácil comprar um disco todo, com 12, 13 faixas que tem esse disco, né? Então aí você compra e tal, né? E aí foi um sucesso gigantesco e é o disco, né, de maior sucesso, né, que eles tiveram, que é esse disquinho aqui mesmo. Depois voltaram, né? Inclusive o guitarrista, que é o... Deixa eu ver aqui, Dave Foreman. Esse cara, ele produziu algumas bandas nos anos 2000. Ele produziu o Slipknot, ele produziu o Evanescence. Ou seja, ele produziu uma galera aí. E o batera, que entrou no segundo disco, não nesse aqui, ele fez aquela banda Godsmack. Que eu não sei se você conhece. Godsmack, que foi influenciada no nome da música do
do Alice in Chains. Que por acaso foi nosso último episódio que eu não participei, mas que tem a participação brilhante do Leandro Bola, né, meu grande amigo de Quarantieta. Eu lembro que o Whitfield Crane, que é o vocalista, ele participou de uma música do Motorhead, Born to Raise Hell, que era trilha sonora de um filme que eu não vou lembrar qual filme que é. E tá o Ice-T, o Whitfield Crane, e cantando junto com o Leme do Motorhead, que é um baita de um clipe que procurem, que deve ter no YouTube, tocar direto na MTV. E essa música do Motorhead é muito boa. Sim. Tá, mas já que tu falou que é a banda dos trocadilhos, tu sabe qual é a origem do nome Ugly John? Então, é assim, porque o nome da banda veio por causa de uma banda de rádio bem lá do Z, do glam metal, chamada Pretty Boy Floyd. Aí Pretty Ugly, aí Boy Kids, aí Floyd Joe, entendeu? Ugly Kid Joe é o tipo Pretty Boy Floyd, Ugly Kid Joe. Inclusive os discos dele até hoje tem isso. Tem eles voltaram com um EP chamado Starway to Hell, né? E um outro, e o disco completo de 2015 era um trocadilho com o primeiro EP que eles lançaram, e depois eles lançaram um disco novo em 2022 com o nome de Red Wings of Destiny, em referência a Sad Wings of Destiny do Judas Priest. Sim, tá. Isso não é um episódio de Ugly Kid Joe, eu sei que tu é muito fã, mas nós temos que ir para a próxima música. E essa, cara, eu vi muito clipe, muito. O vocalista deve ter até hoje o cabelo rastafari, tipo que o Rodolfo dos Raimundos tinha no primeiro disco. E a música é Mr. Jones. Mr. Jones. Ela foi lançada em 1993, no disco August and Everything After, que foi o álbum de estreia da banda norte-americana Counting Crows. Tu conhece a música e a banda, Jorge? O que tu acha? Então, eu conheço a música. Esse Counting Crows eu conhecia uma música que não é essa aí especificamente. Era uma música chamada Accident and Love, que é uma música que ela entrou no Shrek 2. Eu conhecia por causa daí, mas não por essa música especificamente. Eu achei legal até. Eu achei boa, assim. A Mr. Jones tocava em tudo que era rádio e MTV, o clipe passava. Não sei quantas vezes por dia. Foi primeiro lugar várias vezes no Top 10 e depois a Top 20 Brasil, que era no final de semana. Ele fala que quer ser Bob Dylan, ele fala em Picasso, ele faz um monte de referência. E hoje que eu fui ver a letra pela primeira vez, eu cantar do jeito que eu achava que era, eu vi que eu estava cantando totalmente errado. Tudo errado. Uma das músicas que tocou muito em 94, muito. Tocava direto na Atlântida. Eu tinha ela gravada em fita. Algumas dessas músicas eu gravei em fita, sim, porque eu era cria da rádio da MTV, né? E eu sei que, tu falando nessa música do Shrek, eles tiveram outro clipe da música Round Here, mas que não empolgou nada, era uma baladinha, ou seja, Mr. Jones é o One Hit Wonder do Counting Crows. Por mais que eles podem ter feito sucesso nos Estados Unidos com outras músicas, mas no Brasil, falou Mr. Jones, não sabe o nome da música, da banda, mas todo mundo conhece essa música. A banda Counting Crows foi formada em São Francisco pelo vocalista e pelo guitarrista. Estão vivos ainda, né? E eles lançaram um disco até 2014, que esse foi o primeiro, né, o August and Everything After, e eles lançaram até 2014. Aí tem um EP que foi lançado em 2021. E eles lançaram também um disco de covers em 2012, também tem os discos ao vivo, que o último é de 2013. E teve coletâneas também. Mas eu fico pensando, por que lançar coletânea se é uma banda de sucesso só? Lança só o single do Mr. Jones em várias versões, né? Em versão rap, em versão rumba, versão country. Ou seja, dá para lançar um EP só com várias versões do Mr. Jones. Que dá para fazer um disco com... Dá para fazer versão funk carioca dessa baixa, versão samba, versão
Caetano, versão que mais? Versão axé, versão jazz, versão blues, versão Versão indie, sambô. versão MPB, versão calcinha preta, versão Não, isso não, isso Yahoo. não. Porra não, deixa eu ver. Mas vamos passar para a próxima, que agora vai ser difícil falar o nome da música, porque é uma onomatopeia, que é... Eu tive que falar cantando, porque não tem como falar. Ela foi lançada em 1993 no disco God Suffer His Feet, que foi o segundo álbum da banda canadense Crash Test Dummies. Tu conhecia a música e a banda, Jorge? O que tu achou dela escutando na playlist? Não conhecia. E ainda, que nome é esse pra música, cara? Você vai dar o nome de uma música, você pega um título, pelo menos não vai botar... Sim, é um monte de M, que é o refrão da música. Mas assim, mas aí, você pega, sei lá, Yesterday do Paul McCartney, ele fala, mas ele não é o nome da música que vai ser, entendeu? É questão. Aí, poderia botar, sei lá, alguma parte do refrão, assim, sei lá, uma parte do verso, pelo menos, um título, mas fazer o quê, né? Achei boa, agradável de se ouvir até. O que é o clipe? O clipe é assim, a banda tocando num teatro, eles não no palco, digamos, entre o palco e a plateia, e é uma apresentação de escola, e são vários esquetes. E daí a última esquete é uma igreja, não sei dizer que religião que é, e daí o pastor muito louco, o padre, e daí o filho de um casal tá nessa esquete, e os pais só com aquela cara assim de bravo, tipo, foi daí é tipo assim, os pais tão bravos com a situação. E a letra fala da história de garotos e garotas. Eu não pesquisei a fundo a letra. Mas, e o que me chama a atenção nessa música é o vozeirão do vocalista. Que ele tem uma voz bem grave, né? E ele era um cabeludo, assim, bem simpático, assim, cantando. E na hora do refrão ele faz assim, um biquinho e uma cara muito engraçada, cara. É muito. E é o único sucesso deles. Teve um outro clipe na MTV dessa banda, do Crash Test Dummies, que foi Afternoons e Coffee Spoons. Mas não chega nem no dedão do pé de... não vou falar de novo o nome da música, que eu já tô cansando a garganta. Dessa música em questão. Tu sabe o que quer dizer Crash Test Dummies? O que quer dizer o nome da banda? I have no idea. Nunca, Jorge. Crash Test Dummies quer dizer aqueles bonecos, os dummies. Quem olhou o Big Brother sabe quem são os dummies, que são usados em testes de colisões de carros antes do carro ser lançado. Daí, em vez de botar a pessoa de verdade para morrer, né, eles botam aqueles bonecos que tem o peso aproximado de um adulto que vai dirigir o carro. E eles botam os dummies crianças, tipo no cinto ou no bebê conforto no banco de trás, para testar o impacto do carro em 10 km por hora, 20 km por hora, 30, até 60, 70, para ver o que vai acontecer com aquele dummy. Agora ligou o nome da pessoa, os dummies do Big Brother? Tá. Entendeu? É aqueles bonecos que fazem o teste das provas do líder, entendeu? Eu não olho mais Big Brother, mas né, eu olhava o Thiago Leifert chamava de dummy, né? Agora vamos falar um pouquinho da banda, quando é que ela foi formada e se ela está nativa ainda, ou se algum dos membros morreu, né? Como eu tive surpresa hoje da vocalista do Divinus, né? Que eu não imaginava que ela tinha falecido. E o vocalista do Outfield também, que faleceu, né? Eu não fazia ideia. Eles são caracterizados como folk rock, estilo Bob Dylan. Não acho, cara. Não acho, mas é coisa de classificação, né?
O Cresce as Damas teve um disco, o primeiro disco, né, que esse em questão é o segundo, né, que tem essa música, que fez sucesso só no Canadá, e eles estouraram para valer mesmo com essa música, não com o disco todo, e em 1993, foi o ano do lançamento do disco. E teve uma vendagem estrondosa, né, e aqui no Brasil, como sempre, né, virou trilha sonora de novela, entrou na trilha da novela Pátria Minha, de 94. E a banda, vamos ver se ela está nativa ainda. O último disco de estúdio deles foi lançado em 2011. Eles tiveram uma coletânea em 2007 e é isso. Não fala mais, não sei se... Acho que a banda nunca veio para o Brasil também, né? É isso. Cresce as Damas. Tanto que teve essa música só, né? E agora é um nome desconhecido. Então vamos para a próxima. Cara, é uma banda, é uma música brilhante essa próxima, né? Que se chama Shine. Gostou do trocadilho Shine brilhante, Jorge? Entendi. É mais uma banda dos anos 90, né? Essa música foi lançada em 1993 no disco Hints, Allegations and Things Left Unsaid, que foi o álbum de estreia da banda norte-americana Collective Soul. Tu conhecia a música, a banda, o que tu achou escutando na playlist? O que tu acha dessa música, hein? Gostei, eu não conhecia não, mas, enfim, achei curioso até. Inclusive, conhecer outras Shines, né, no mundo do que essa daí, pra te falar. Sim. Mas esse clipe aí tocou muito em 94 na MTV. Gosto dessa música assim, que ela começa lenta e depois ela acelera no final. É muito boa. E eu lembro do clipe, os cabelos lá no meio de uma floresta. Muito tri mesmo. Assim, ó. Só que eu nunca escutei o disco inteiro. Não fui procurar o Coletivo da Alma, né, o Coletivo Soul. Essa música é brilhante, né? Mas acho que é por isso, né? Foi o único hit. Não sei se vieram tocar no Brasil também, não me aprofundei. Mas é uma baita música. Baita música, né? À toa que foi o único sucesso deles. Agora vamos ver quando é que se formou a banda e o que aconteceu com eles, né? O Coletivo Soul foi formado em 92. Né? E o último disco de estúdio deles, que foi o 10º, se chama Blue, e foi lançado em 2019. Depois disso não tem mais registro, mas a banda parece estar nativa. E diz aqui até o presente, que nem o vocalista está de 92 até o presente. Então, ou seja, eles estão nativos, provavelmente fazendo shows, lançando singles, alguma coisa assim. Quem quiser saber, pesquisa ou no YouTube ou no Spotify, que deve ter os lançamentos deles. Então vamos para a próxima. Que é uma música tão bonitinha, uma voz tão suave, que é Loveful. Ela foi lançada em 1996 no disco First Band on the Moon, que é o terceiro álbum da banda sueca The Cardigans. E aí, Jorge, tu já conheceu o Cardigans? Já tinha escutado essa música? O que tu achou dela escutando a playlist, se tu não conhece ela? Acho que sim, se não me engano, acho que sim, mas assim, é aquela história. Sabe quando você escuta a música em todo lugar, mas você nem saber o nome e tal, a banda? Acho que Cardigan é um nome familiar, entendeu? Mas assim, mas quando eu fui ouvir, eu pensei, agora eu lembrei, entendeu? Aí eu tinha lembrado. Sim. Ela é uma banda que tem uma vocalista, né? Que eu já vou falar o nome. Sim. E que a música é assim, né? Ela é suave, logo é o amor idiota, né? E o ritmo dela é bem agradável também. E a voz da vocalista é musical. Eu olhando o clipe hoje, ela é muito bonita também, né? Ela é uma loira bem bonita. E é mais uma banda com
com integrantes homens e um vocal feminino. E eu gosto muito dessa música, escutava muito na rádio também. O clipe eu não tinha assistido ainda, eu fui ver a primeira vez hoje, mas pelo que eu vi, ele tocou bastante na MTV. E tu sabe o que quer dizer cardigan? Se fica cardigan, no, I don't know. Não sabe? Cardigan é um casaco em português, o cardigan. É um casaco provavelmente feminino, pela vocalista feminina, né? O nome da vocalista em questão, que é a loira bonitinha, né? Que voz suave, é a Nina Persson. E o Cardigan, The Cardigan, na verdade, foi fundado em 1992, mas o grande hit deles veio em 1996. Eles tiveram 6 discos de estúdio, o último foi de 2005, e tiveram uma coletânea, né, que é The Other Side of the Moon, que é de 97. Mas não vou pesquisar quem levou a banda, deixa assim, é uma banda bem lá do B ou C do pop mundial, mas que teve esse mega hit. Lá do E até, se pá. Tá. Mas sabe que a música Loco foi trilha sonora do filme do Leonardo DiCaprio, Romeo plus Juliet, que é Romeu mais Julieta em português, né? Que é ali dos anos 90, né? Acho que foi antes do Titanic esse filme. Depois desse momento cultural e cinematográfico, vamos para a próxima, que é Lamp. Lamp foi lançado em 1995 no disco The Presidential da USA, que foi o álbum de estreia da banda norte-americana The Presidents of the USA. Nada mais americano que uma banda com esse nome, e ser americana, que é o nome do disco também, e é de 95. O que tu acha? Tu conhecia a música e a banda? E o que tu achou escutando ela na playlist? Então, não conhecia, ainda mais um nome estranho para uma banda, né? Um nome tão longo como esse, né? Pô, eu achando que Red Hot Chili Peppers seria um nome ruim, mas não. Aí eu descobri que tinha nomes piores, na verdade. Então aí, né? Sim. Eu descobri isso. Então, né? Não tenho o que dizer, né? Eu acho que eu gostei da faixa, tá? Acho que gostei da faixa, achei legal e tal, né? E é mais uma banda com vocalista careca, tá? O Paul Minayoyo e o Aurien, né, atualmente. E eu acho que muito divertida a música. O clipe é divertido também. E tem uma paródia do grande Weird Al Yankovic, que o nome da música é Gump, que daí em vez de no clipe é o mesmo temático do clipe, só que aparece um ator fazendo uma paródia do Forrest Gump, por isso que é Lamp Gump. Mas isso é assunto para outro episódio, né, que nós estamos falando de One Hit Wonder, e o Lamp foi o único sucesso deles mesmo. Eu lembro de uma entrevista deles para a MTV americana, e eles tinham que o repórter perguntava o nome do presidente fez tal coisa, e eles não acertaram todos, apesar do nome deles fazer referência aos presidentes americanos, eles não acertaram todas as perguntas. Mas vamos ver curiosidades da banda, né? O PUSC, né, que é a sigla do nome da banda, que não vou falar o nome todo de novo, nem o nome do primeiro disco, eles se formaram em 1983 em Seattle, olha só, que não é uma banda de grunge, isso, e era um trio. E a banda durou até 2016. E o último disco de estúdio deles foi em 2014, e eles tiveram 6 discos só lançados. Tanto que eles não conseguiram repetir o sucesso de Lamb, mas é uma banda que durou até um tempo considerável, né? De 93 a 2016. Foram 23 anos de banda. Tá. Mas então vamos para a próxima, que é... Cara, agora vai ser difícil falar.
porque o nome da música e o nome da banda é muito difícil. Olha lá, o nome da música é Thumb Thumping. Ela foi lançada em 1997 no disco Thumb Thumper, que é o 8º álbum da banda britânica. Se preparam, Chumbawamba. E é isso aí. Olha só, eles foram fazer sucesso só no 8º disco e com um nome de música complicado, um nome de banda complicado e um nome de disco complicado. E a capa é uma das mais feias, assim, ó. É um fundo verde e um bichinho tipo Barney, roxo. O que tu acha da música? Provavelmente não conhecia, né? Ou até pode conhecer. O que tu acha da música? Não, nunca ouvi falar. E que nome é esse? Parece que é diretamente do Flintstones, né? Esse nome, né? Do Homem das Cavernas, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Meu Jesus. E realmente a capa, acho que é uma das capas, se não a capa mais feia que eu já vi na minha vida, eu acho. Se todas. Não, tem piores. Tem pior. Tem pior. uma. Tem pior que tem. Dá pra fazer um episódio disso, de capas ruins, capas boas. Tem capas ruins e capas boas. Dá pra fazer episódio aí, cara. Puta que pariu. Tá amando. Eu prefiro falar das capas ruins, porque capa boa é chovendo molhado. Tá, mas porque as capas ruins realmente é mais fácil. Capas ruins é muito difícil ver. Até. Sim. O que tu achou da música, assim? Que ela é bem pegajosa, né? Como você falou, é que ela é chiclete, né? Bem chiclete, né? O clipe é divertido e essa música, ela, além da banda, conta com um vocal feminino, que eu acho muito bonito. Acho muito bonito o vocal da mulher que canta. Que eu não vou saber o nome, eu não vou pesquisar também o nome dos integrantes, nada. Mas duas curiosidades é que a introdução da música não tem nada a ver, e tu viu que depois que termina tem um finalzinho nada a ver. Cara, essa é a legítima banda nada a ver, cara. A Chumbawamba. E parece um nome africano, cara. Os caras são loiros, chega a ser branco assim, ó, quase transparente, todos eles. Principalmente o vocalista, que tem o cabelo meio descolorido. Tu tem que ver esse clipe aí, se tu não viu ainda. Recomendação. Antes de falar da banda, cara, agora vai ser o momento mais aleatório. Que acho que, pelo menos nas minhas participações no podcast, te preparo. Em 2008, a banda lançou seu 13º álbum intitulado The Boy Band Have Won, and all the copyists and the tribute bands and the TV talent show producers have won. If we allow our culture to be shaped by mimicry, whether from lack of ideas or from exaggerated respect, you should never try to please culture. What you can do is recycle the culture. Take your older brother's hand-me-down jacket and restyle it. Refashion it to the point where it becomes your own. But don't just regurgitate creative history or hold art and music and literature as fixed, untouchable, and kept under glass. The people who try to guard any particular form of music are, like the copies and manufactured bands, doing it the world disservice, because the only thing that you can do to music that will damage it is not change it, not make it your own, because then it dies, then it's over, then it's done, and the boy bands have
Ó, cara, eu falei tudo isso sem respirar. Com 865 caracteres, é o álbum com o título mais comprido já lançado na história. Mas, não bastando eu ler tudo isso em inglês, tu deve estar quase cochilando. Eu vou falar a tradução, que eu peguei do Google Tradutor. Uma coisa, antes de você fazer a tradução, você aí que vive em grupo de WhatsApp aí, que ficava reclamando pra eu mandar áudio aí por aí, vê aí que eu nunca fiz uma porcaria dessa, tá, seu filho de uma mãe, tá? Você aí que ficava reclamando, você aí que você tá olhando aí, eu adianto pra você, tá, seu filho de uma mãe. Vai tomar no cu, bota uma dentadura no cu e ri pro caralho e vai pra puta que pariu. As boy bands venceram e todos os copistas, as bandas tributos e os produtores de shows de talento de TV venceram. Se permitirmos que nossa cultura seja moldada por mimetismo, seja por falta de ideias ou por respeito exagerado, você nunca deve tentar congelar o futuro. O que você pode fazer é reciclar essa cultura. Pegue a jaqueta de segunda mão do seu irmão mais velho e reestilize, remodele-a a ponto de ela se tornar sua, mas não regurgite a história criativa. Ou considere a arte, a música e a literatura como fixas, intocáveis e guardadas sob vidro. As pessoas que tentam guardar qualquer forma específica de música estão como os copistas e as bandas fabricadas, prestando a ela o pior dos serviços. Porque a única coisa que você pode fazer à música que irá prejudicá-la é não mudá-la, não torná-la sua, porque então ela morre, então acaba, então está feito, e as boy bands venceram. Eu não contei quantos caracteres tem em português, mas é próximo dos 865 em inglês. O que tu achou desse baita título, Jorge? Tem sentido, né? Mano, antes que o pessoal me fale, o Jorge tá falando, mas eu sou carioca, então eu vou falar. Que porra é essa? Que porra é essa? Se você quer fazer isso, bota isso na dedicatória do encarte. Entendeu? Bota no encarte, todo formatinho isso. Ou faz um livro, caralho. Não vem fazer com essa porcaria de título longo, né? Pelo amor de Deus. E foi o 13º disco deles, cara. Eles estavam com criatividade ainda pra título. Imagina o nome dos títulos anteriores, então, né? Se isso é o 13º, puta merda, né? A banda Chumbawamba, ela foi formada na Inglaterra em 1982, por isso, né, que o disco em questão que a gente falou, que eu não vou repetir o nome, ele é o 8º, né? E ela teve, como foi falado, 14 discos de estúdio, incluindo esse com o nome Quilômetro, que eu falei, né? E não vou falar o nome dos outros discos, senão esse episódio vai ficar com umas 4 horas, deixa quieto. E se esse aí tinha 865 caracteres, imagina os outros. Mas vai ficar mais longo do que a trilogia do Senhor dos Anéis, né? É isso aí. Então vamos para a próxima, que se chama You Get What You Give. Ela foi lançada em 1998 no disco Maybe You've Been Brainwashed 2. 2 de também, não de 2. E foi o único álbum de estúdio da banda norte-americana New Radicals. Tu já tinha escutado essa música, Jorge? Já tinha visto o clipe, conhecia a banda? O que tu acha dessa música aí, escutando a playlist, se tu não conhecia ela? A banda, acho que eu acredito que não lembro de muito, mas essa música eu lembro sim. Ela foi trilha sonora de algum filme, né? Acho que foi do Clique da Adam Sandler, né? Se eu não me engano, foi. Então, porque realmente eu vi muito esse filme aí, então é meio familiar. Sim. E o que tu acha da música, o ritmo dela? Tu acha que faz jura ser o único hit dessa banda, hein? Parece, né, um grande hit, né, mas só que, né,
digamos assim, como eu não conheço muita banda aí, né, não tenho muito o que dizer, mas é uma música, né, que acaba, né, pegando mesmo, né? Sim, Pelo que ela acaba pegando. sim. Agora falando curiosidades, é que agora que eu lembro, bate pronto, né? O clipe ele se passa num shopping center e o vocalista é mais um vocalista careca, que ele usa tipo aquele chapéu de pescador que o Chorão usava nos shows de Charlie Brown, aquele chapéuzinho para tapar careca, né? E a capa do disco, né, que é o único disco dele, é o vocalista na capa. Ou seja, parece ser uma banda de um cara só, que ele era o centro das atenções da banda. E essa música pegou muito. Tanto, como eu disse, foi trilha sonora do clipe, né? E tocava direto no MTV também. Eles são os radicais shopping center, por isso os New Radicals, os novos radicais, que eles faziam protesto em shopping, imagina. E o clipe todo eles bagunçando o shopping depois que aparece lá, eles sendo repreendidos pela segurança, daí eles se rebelam lá, toda a juventude. E é isso. O New Radicals, ele foi formado em 1997, é o único disco deles, né, que eu não cumpri também, não vou repetir, já tá na gravação, foi lançado em 98, e a banda, a curiosidade, porque aparece só o vocalista, o Greg Alexander, porque ele era o único membro fixo da banda, por isso que ele aparece na capa, só aparece ele no clipe, e por ele ter cansado da turnê e das entrevistas, ele abandonou a banda que ele criou, que ele era um membro fixo em 99. Por isso dele ter lançado só um disco. Ou seja, uma banda que acabou caindo no esquecimento, mas que sempre está nas listas, né, de One Hit Wonder. E além da trilha sonora do clipe, eles entraram na trilha sonora da novela Suave Veneno da Globo e também no filme Surf's Up, que não tem aqui o nome em português, e no Scooby-Doo 2, Monstros à Solta. Ou seja, ficou tão famosa a música que ninguém lembra da banda, mas a música está em vários filmes e novela, né? Então vamos para a próxima, que é Closing Time. Closing Time. Ela foi lançada em 1998 no disco Feeling Strangely Fine, que é o segundo álbum da banda norte-americana Semisonic. O que tu achou tu já conhecia a música? O que tu achou ela na playlist? Tu não conhecia? E tu já conheceu o Semisonic? Então, cara, assim, não muito, vou dizer assim, não é o conhecer não, conhecer mais pela playlist mesmo, do que pela Sim. procurar mesmo. E é uma banda norte-americana. Eu conhecia ela ali nos anos 2000, que foi na época que a gente começou a baixar música. E a minha ex-cunhada, ela tinha numa playlist ali, né, que ela me passou no computador. Ela e o namorado dela, eles baixavam, né? Daí me passou. E eu gostava dessa música, gostava mesmo. Ela fala de álcool, fala de vícios, né? Closing Time é literalmente fechando o tempo, né? Se for traduzir. E agora não sei se eu vou ver ali depois, eu não sei se eu botei errado o nome do disco. Né? Feeling Strangely Final, Feeling Strongly Fine. Eu vou ver, vou pesquisar ali quando pesquisar da banda. Mas é uma boa música, agradável de escutar também, apesar de ter um tema tão pesado. Tá, e se tu não conhece Semisonic, né? E tu conhece o Semi Super Mario? Claro, né? Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Corrigindo aqui, tá certo, o nome é Feeling Strangely Fine, o segundo disco do Semisonic. E eles lançaram 4 discos só. E por incrível que pareça, o último foi em novembro de 2023, há pouquinho tempo. Que o primeiro foi em 96, o segundo em 98, o terceiro em 2001, eles pularam 22 anos e lançaram só em 23. E provavelmente a banda está nativa ainda, né?
E o Semisonic foi formado em 1995 na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos. Não vou ver que estado é também, que é muita coisa. Então vamos para a próxima música, que já é a penúltima da nossa lista. Já não, é a penúltima da nossa lista, que é Every Morning. Every morning there's a halo hanging from... Essa música que é muito agradável, que eu conheci ela na época de lançamento. Ela foi lançada em 1999, no disco, como é o numeral, eu não vou falar em inglês, que é 1 hora, é 14:59, ou seja, 1:3, que é o terceiro álbum da banda norte-americana Sugar Ray. Tu já conhecia essa música, já conhecia a banda? O que tu achou escutando a playlist? Dá as tuas impressões aí. Sugar Ray, no, never. E a música também tu não escutou? Ah, cara, eu não lembro, cara. Não lembro, não. Não. O que tu achou da música em si? Então, eu gostei dessa aí, eu achei boa. Cara, assim, ó, como eu falei, eu conheci na época essa música. Eu lembro que eu tava na casa da minha irmã e o meu sobrinho tava me mostrando as maravilhas do MP3 e tocou essa música, Every Morning, e eu achava que era Sunday Morning o nome. Daí que eu fui ver o nome certo. Every Morning, toda manhã, em vez de domingo de manhã, né? Domingo de manhã já é música de sertanejo universitário no Brasil, mas deixa pra lá. E eu sempre gostei dessa música. E o clipe é super divertido. É super divertido, mostra a banda tocando, né? E pessoas com estilo anos 70, anos 80, anos 90. É bem divertido. E o Sugar Ray entrou naquela onda das bandas ali no final dos anos 90 e 2000, que toda banda de rock tinha que ter um DJ. Que o Linkin Park levou a 15ª potência, né? Que é a mais famosa das bandas com DJ. E daí teve o Limp Bizkit, teve outras, né? Que botaram DJ no meio. O que tu acha disso aí, desse movimento das bandas com DJ, Jorge? Cara, dependendo, tem algumas que até posso achar pô, mas tem algumas que, pelo amor de Deus, eu não gosto dessa ideia de DJ, né? Mas puta que pariu. DJ, cara, DJ de banda de metal, puta que pariu, né? Eu acho a ideia, né? O New Metal teve muito disso também, né? Aí incomoda um pouco também, então... Mas vamos falar um pouquinho do Sugar Ray, né? Sugar Ray, né, ela foi formada em 1986, na Califórnia. Eles tiveram 7 discos de estúdio. E, como sempre, teve um gap, né? O primeiro de 95, o terceiro 99, eles fizeram um disco em 2009 e retornaram só em 2019. Tiveram sucesso só também no Brasil, né? Não sei qual foi a motivação deles voltarem 10 anos depois. Mas, vamos para a próxima e última música da lista, né? Que é o nome comprido, não vai lá. I Believe in a Thing Called Love. Ela foi lançada em 2013, é a música mais nova da nossa lista, né? No disco Permission to Land, que foi o álbum de estreia da banda britânica The Darkness. Essa tu já conhecia, a banda, a música, ou tu só conhecia na playlist? E o que tu acha já conhecia, uma boa faixa, inclusive bem animada, inclusive, né? E tu chegou a ver o clipe? Não, o clipe cara, não tem que olhar. O clipe é muito tosco, cara. O vocalista com o cabelo vermelho, o vocalista não é nenhum Sebastian Bach de beleza, nem irmãs Nelson, né? O cara é feio pra caramba, cara. E usa umas roupas esquisitas. E o clipe é muito tosco. Aparece até caranguejo não, Siri no clipe, pra ter uma ideia. Puta que pariu. Mas eu gosto muito dessa música. E essa, por incrível que pareça, eu vi uma banda cover tocando, mas não foi no Lorde Bar. Foi no Rock and Roll Bar, em Novo Hamburgo, não existe mais, né? E eu vi eles também em Campo Bom, que a banda é meio Campo Bom, meio Sapiranga, que são cidades próximas aqui a Novo Hamburgo, região metropolitana de Porto Alegre. E eu vi eles 2 vezes no Encontro de Motoqueiros.
E as 2 vezes foi antes da pandemia. E depois eu não vi mais eles ao vivo. E o nome da banda é Hipercubo, e eu sou um dos fundadores do Hiperclube, que é o fã-clube da Hipercubo, que eles tocam hard rock, cover de hard rock. Eles têm música própria bem legal. Mas voltando ao The Darkness, assim, ó, o The Darkness, né, é uma banda inglesa, como já foi falada, foi formada em 2000, é mais puxado pro hard rock dos anos 70. Tem 2 irmãos na banda, o vocalista Justin Hawkins e o Dan Hawkins, que eu já digo qual é o instrumento dele. O Dan Hawkins é o guitarra e vocal. Os 2 cantavam. E o Justin também. O Justin, que é o vocalista esse cabeludo do cabelo vermelho, ele toca guitarra e teclados e canta. Daí tem mais o baixista e o baterista. Teve esse primeiro disco, o Permission to Land, de 2003. Eles tiveram mais em 2005 e encerraram as atividades. Daí eles tiveram um hiato, né? Voltaram em 2011, 6 anos depois. E daí tiveram disco em 2012, 15, 17, 19, 2021 e um pasmem de 2025. Agora eu fiquei curioso de escutar todo o Permission to Land, né? Que Agronomia é uma boa música que está na trilha do School of Rock. E essa música que é a nossa One Hit Wonder, né? Que eu não vou repetir de novo, que é um baita título. E agora eu fiquei curioso para escutar o disco todo e a discografia da banda. E tu, Jorge, ficou curioso de escutar o resto ou vai deixar passar? Do The Dark? Algumas bandas eu já vou ouvir, assim. Algumas vou ver qual que é mesmo, mas assim, mas tem outras aí que eu interessei mais, outras menos, então aí algumas vou procurar mesmo. Sim. Eu fiquei curioso de escutar o resto do Ugly John, né? E eu sou fã desde os anos 90 do Everything About You. Mas tu gostou da experiência de escutar essas músicas que tu não conhecia, de reescutar as que tu já conheceu? O que foi o teu sentimento, feeling para se preparar para esse episódio? Então, cara, assim, olha, falando nisso, né, eu até pensei lá, quando você nem entrou, quando você nem tava no canal, né, até pensei nisso, tá que provavelmente o episódio um pouco mais curto, né, e muito menos, né, pensando no resto, né, nas coisas mais pop, né, nos que tem por aí, né, mas enfim, né. Foi uma boa experiência saber, obviamente, pessoas falar do Ugly novamente, né? Fazia tempo que eu não falo do Ugly Joe, e tem que fazer episódios normalmente sobre essa banda, inclusive. Mas, enfim, né? É isso, gostei demais aí. E pode, né? A gente vai fazer mais, né, episódios assim, né? Seja a parte 2, talvez, né, internacional, ou também as nacionais, né? Aqui no Brasil também, né? A nacional é certo que nós vamos fazer. É muito certo. Mas então tá, se despeça aí, Jorge, fala aí aquelas coisas de sempre, de seguir a gente e depois eu acabo por aqui. Então, gente, por favor, se inscreve no canal, mas não faz que nem as bandas One Hit Wonder, tá? Só ver um vídeo só, a gente tem que ver todos os vídeos, né? Por favor, né? Com exceção do começo do canal, que aí era meio amador. Mas enfim, né? Escutem os episódios, né? Por favor, se inscreve nesse canal, ativando o sininho para receber as notificações, dá o like, que recomenda para todo mundo que pelo menos assistiu no YouTube. Também compartilhe para os seus amigos também que gostam de música, de rock, que seja, né? E também segue no Instagram novo, né? @podcastpoddiscos. E também, se quiserem, entra no grupo do WhatsApp seguindo as regras, obviamente, para saber, né? Falando pra gente sobre assuntos aleatórios, né? Comentando sobre os nossos episódios também, né? E também falar música boa lá também, né? É isso, né? Certo, Jorge. Assim, ó, vou te sugerir, põe na descrição do vídeo e se der para botar dos agregadores o link para essa playlist para os nossos ouvintes e telespectadores escutarem as músicas, né? Que tu vai botar um trechinho de cada. Mas para quem não conhece, não precisa pesquisar uma por uma, já tem a playlist e também sugiro que olhem os clipes. E é um exercício muito bom para conhecer essas maravilhas, né? E daí no grupo, daí vamos fazer, quem quiser comentar os que faltaram,
comenta assim para a gente fazer o episódio 2 e vai ajudar a gente um monte, tanto no vídeo quanto no grupo lá, tá? Então tá, gente, valeu por mais um episódio, Jorge, e até o próximo episódio.